Meu nome é Teresa Chiyoko Yoshida. Nasci em Pirapozinho, perto de Presidente Prudente. Aqui em São Paulo, eu estudei aqui em São Paulo, me tornei professora, fiz a faculdade de filosofia, né, letras, e dei aula no Colégio do Estado durante 8 anos. E como eu tive problemas renais, eu tirava muita licença, aí eu me aposentei. Me aposentei e fiquei fazendo os tratamentos. E, de repente, resolvi ir para o Japão. De repente, uma semana eu preparei tudo e fui para o Japão, mas sem conhecimento de nada. Não, eu achava que eu sabia falar o japonês, que eu ia me virar muito bem lá, com o meu conhecimento, que eu conheci através da minha avó. Chegando lá, fui em Osaka, e lá é um outro dialeto, né? E era completamente diferente, eu não entendia nada do que eles falavam, porque a princípio fui contratada para trabalhar num hospital de referência de pessoas idosas, que era a turma da guerra, era tudo torto. Então eu fui trabalhar lá. Trabalhei uns 8 meses. E a minha surpresa foi que nós chegamos lá, os japoneses lá de Osaka não tinham experiência com brasileiros, não sabiam o nosso hábito, achava que no Brasil era só mato, só tinha índio, e ficavam admirados. Eu e a nossa turma, que, né, achava que a gente era ser do outro mundo para eles. E era mesmo. E eles tinham tanta curiosidade em que a gente conversasse, que falasse das experiências daqui do Brasil, e eles não acreditavam que a gente tinha estudo, que a gente era universitária. E final de semana era um convida para lá, outro convida para cá, porque queria estar sempre agarrado com a gente, porque era estranho para eles. Aí eu trabalhei 8 meses e fui para Shizuoka-ken, não é perto de Tóquio, mas na metade do trajeto, né? Fui para Shizuoka, comecei a trabalhar como acompanhante de uma idosa. E de 95 anos, eu trabalhei com ela durante 2 anos. Morei com ela num apartamento e lá aprendi o japonês. Essa senhora era uma pessoa muito... Quando o marido dela estava vivo, era uma pessoa muito influente. Eu estava tão estressada, eu saí e vim para o Brasil, fiquei uns 2 meses e voltei. Falei assim, agora eu quero ter experiência de fábrica, que eu nunca trabalhei em fábrica. E eu vejo todo mundo falando de esteira, é isso, é aquilo. Eu falei assim, eu vou experimentar. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de alimentos. Quando eu cheguei lá, me puseram lá num departamento e ninguém me explicou como é que era, o que era uma esteira. Aí eu via um monte de alimento passando e eu falei assim, o que é para eu fazer aqui, né? Fiquei olhando, fiquei quase meio-dia assim, e todos os alimentos passando com defeito, né? Aí daqui a pouco veio o chefe lá gritando, dizendo que tinha muito defeito, não sei o quê, né? E o que você está fazendo? Eu falei assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, ninguém me ensinou. É duro. São tudo cronometrado. Você tinha um descanso de ir num banheiro, 2 minutos, 3 minutos. Já que eu sou professora, e eu vi a dificuldade
de mães que levavam criança daqui para lá, eu falei, não, eu vou exercer minha atividade. Aí eu fui aprender a dirigir, porque a carta de motorista daqui não serve para lá, nem a carta internacional não serve. Tem que fazer o curso e fazer exame. Comprei aquelas peruas, né, wagon, né? E comecei a transportar criança para levar para a minha escola. Aluguei uma casa, um sobrado, que tinha 3 dormitórios, tinha sala e tinha cozinha. Aí que eu comecei a minha atividade. Aí era novidade naquela região, porque na parte sul existiam muitos brasileiros que já tinham escola, mas nada de escola reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC daqui, né? Aí eu comecei. Em 21 dias eu já estava com essa escola super lotada. Aí eu comecei, né, com a escola, aí eu vi a dificuldade das mães terem que trabalhar e aonde deixar as crianças. Porque lá, se a prefeitura souber que naquela casa de brasileiro ou qualquer tiver criança sozinha, dá maior problema, né? Aí comecei a pegar essas crianças para cuidar, não importava a idade, quer dizer, que geralmente eram crianças pequenininhas. Ou crianças que os pais levavam aqui na idade escolar e levavam para o Japão, aí a criança ficava sem estudar. Aí era um problema muito sério para o Japão. Nisso, então por isso que eles me apoiaram bastante. Era um entra e sai de criança. Por exemplo, o pai perdeu o emprego, primeira coisa, tira a criança da escola. Reconheço que era caro também, porque uma pessoa que ganha 200 ienes, tira 45, depois paga aluguel, que é caro o custo de vida, não sobra quase nada, né? Inclusive, aquelas escolas que existiam, eram escolas, tinham, acho que, porque eu fazia parte da diretoria da Associação de Escolas Brasileiras. E abria-se muitas escolas, né? Mas essas escolas não existem mais quase. Essa crise pegou. Porque aí começou, depois de um ano e meio, 2 anos, que começou essa crise no Japão. E muitas escolas dos meus colegas não existem mais. Tinha gente morando debaixo de ponte brasileiro mesmo. Eu não acreditava disso, eu achava que isso era coisa de imprensa, mas não. Minha volta no Brasil foi porque eu já estava cansada, tudo, e falei, ó, minha mãe já era de idade, então eu falei, não, agora eu vou cuidar, para quê, né, eu ficar aqui, e voltei, encontrei uma outra situação aqui. Uma das coisas que eu admirei aqui no Brasil é que o Brasil andou, estranho ainda demais, eu estou aqui há 6 anos, estranho demais é o povo, a cultura. Por exemplo, se tem fila, é para ficar na fila, né? Um atrás do outro. Qualquer lugar fora no Japão, principalmente, era tudo ali. Um atrás do outro. O brasileiro não, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sempre tem esse, quer dizer, dá um jeitinho. E aqui é muito, assim, não vê os outros, só vê si mesmo. Minasan ganbatte, né?